7 horas 43 minutos em Campos. Muito bom dia para você acompanhando o Folha no Ar, primeira edição. Nós estamos ao vivo aqui pela Folha FM, eu sou o Cláudio Nogueira. Hoje conosco está o jornalista Luísio Abreu Barbosa e neste bloco, a partir de agora, a gente começa a conversar com o Ricardo Manhães, que é estudante do IFE e criador e moderador do grupo Campos pela Democracia. Não vou chamar de meus jovens, senão vai ficar muito chato para nós aqui. O pessoal está em casa, de repente não está vendo, está só ouvindo, então fica naquela ilusão de que, né, a idade não condiz com a realidade. Ricardo Manhães, bom dia, prazer tê-lo conosco aqui no Folha no Ar, primeira edição. Seja bem-vindo, já te cumprimentando e com os parabéns pelo grupo. Bom dia, Cláudio. Bom dia, Luísio. Obrigado pelo convite, é um imenso prazer estar participando com vocês nessa manhã do Folha no Ar, e obrigado em relação ao grupo também. Já é uma grata surpresa, significa que as pessoas estão incomodadas com o que está acontecendo, e é uma forma da gente se manifestar juntos em prol de uma resposta para isso, uma resposta rápida, de preferência. Bom dia, Ricardo. Desculpa eu ter me alongado no início, mais do que o normal. E Cláudio parece gosta de botar fogo, parece piromaníaco. É tricolor, né? Não, tricolor, eu gosto de ver flamenguista indo para não, de forma nenhuma. Se queimando na linha de frente, mas enfim. A gente precisa dessas lideranças contundentes aí, senão a coisa fica complicada, amigo. Eu vi. Não, eu não tenho pretensão de liderar nada nem ninguém, Cláudio. Não, mas assim. Mas eu acho que, como eu disse, não é uma voz individual, é a comunidade. Claro. Né? Claro. Agora, vamos ao que interessa, Ricardo. Como é que primeiro, o mais óbvio, como é que você teve ideia como é que foi a criação do grupo Campos pela Democracia no Facebook? Bom dia. Bom dia. Vamos lá. A ideia ela surge de uma necessidade de uma frente democrática em Campos, no país inteiro, na verdade. A gente pode perceber que há um incômodo generalizado em relação à condução de algumas políticas por parte do governo. E a gente vê um flerte com o movimento fascista. A gente pode observar pelos sinais que estão sendo dados e têm sido dados há muito tempo. Gostaria de abrir um parêntese aqui para mencionar uma frase que eu acho muito interessante dentro desse contexto, que é uma frase de uma série baseada no livro americano Conto da Aia, em que disse que numa banheira sendo aquecida gradualmente, a gente morre com a água fervendo antes que a gente perceba. E como que isso se aplica? As coisas estão acontecendo, elas vêm acontecendo há um bom tempo, a gente vê esse flerte claro com o fascismo, mas as pessoas, embora indignadas, faltam um pouco mais de um toque de realidade, de perceber o que está acontecendo, de maneira que a gente possa se erguer e impedir que isso aconteça antes que de fato aconteça. Então, a ideia parte dessa necessidade. Eu, como cidadão, vale ressaltar que eu não tenho nenhuma ligação político-partidária, eu falo como cidadão, é uma indignação de um pensamento como cidadão e que eu compartilho com diversas outras pessoas. Essa indignação me tocou de alguma forma que me fez movimentar. Criar o grupo foi o início disso. A gente espera implementar muitas ações que visem combater o fascismo e combater a antidemocracia a curto, médio e longo prazo. Então a ideia parte disso daí, dessa necessidade de unir, em vez do conflito, nos unirmos em prol da liberdade, em prol da voz que a gente tem e por diante. A gente quer lutar não só a nível local, não só pela cidade, a gente quer lutar pelo país, a gente espera que isso se espalhe de uma maneira muito intensa, e a gente busca uma política que seja humanizadora, uma política que abrace o ser humano como ele é, em vez de uma política que lide com vantagens, por exemplo. Ricardo, mas tem várias questões para colocar sobre o que você falou, mas assim, eu queria mesmo como é que foi a ideia
o clique, e como é que foi assim mesmo, mais cotidianamente, como é que foi a criação e como é que está sendo a adesão. Mas eu tenho várias questões a pontuar sobre o que você colocou. Mas assim, faz uma narração de como foi, com quem se conversou, quem se trocou ideia, como é que foi, como está sendo a adesão, por favor. Claro. Então, simplesmente a ideia veio à minha cabeça. Eu, a princípio, não conversei com ninguém, eu não compartilhei isso com ninguém. Eu simplesmente criei o grupo. A ideia inicial era fazer com que convidar amigos e juntos pudéssemos implementar essas ações. Idealizar estratégias e implementar planos de ação a partir dessas estratégias. Quando eu comecei a convidar amigos na minha página pessoal do Facebook, e esses amigos foram convidando outros amigos, que foram convidando outros amigos, e de repente o engajamento se tornou tão grande que me deixou, com certeza, surpreso e contente, na verdade. A gente percebe que as pessoas estavam precisando disso, as pessoas queriam, e várias pessoas disseram isso no grupo. E de repente o grupo tem, como o Cláudio mencionou antes, em torno de 5 dias, eu não sei precisar exatamente, se eu não me engano eu criei no sábado, e hoje já temos quase 1.000 membros, porque as pessoas estão satisfeitas. Aí, a partir disso daí, eu fui conversando com alguns amigos que se mostraram mais assim, porque embora muitas pessoas tenham o desejo de mudança, é uma coisa que envolve tempo, que envolve um pouco mais de dedicação, que envolve um perfil que seja ideal para administrar uma página como essa. Conversei com alguns amigos que foram mostrando engajamento maior, foram mostrando uma adesão maior à página, e esses amigos toparam imediatamente o desafio de administrar essa página. Hoje somos 5 ou 6 administradores, e eles estão me ajudando bastante. As ações são discutidas, nada, embora eu tenha criado o grupo, nada parte só da minha cabeça, tudo é discutido, tudo é debatido entre a gente. É óbvio que há os entraves relacionados à pandemia, a gente não pode se encontrar, por exemplo, eu tenho administradores que não se conhecem, eu conheço todo mundo, eu fui o que uni essas pessoas, mas entre eles não se conhecem, e a gente conversa tudo com grupos, e as ações são conjuntas, o que a gente faz é conjunto. Então a ideia é a partir disso daí, foi um clique que teve, eu simplesmente criei a página, e a partir disso daí o engajamento foi começando, e as pessoas foram entrando e convidando, e assim por diante. Eu só queria, se você me permite, Cláudio, Ricardo, um ouvinte bolsonarista, e que bom que se manifesta aqui, o Espaço Democrático, que está sempre aqui conosco, o BRP da Hora. Ele me faz uma pergunta, acho que pela aquela terminação inicial mais longa que eu fiz. Bom dia, senhora Luiz, bom dia, BRP da Hora. O senhor, de acordo com essa manifestação de hoje, uma vez que estamos passando por um delicado período de pandemia, me perdoe, mas eu vou responder, perdoe interromper. Não eu acho que nenhuma manifestação deve ser feita em tempo de pandemia. Mas uma vez que manifestações são feitas de um lado e são aceitas, o mesmo procedimento das forças de segurança pública adotados para um lado tem que ser adotado para o outro. Isso se chama democracia. É igualdade de tratamento, né? Independente da posição de A, B ou C. Agora, Luiz, a pergunta é essa, se eu estou de acordo, não, eu acho que nenhuma manifestação deveria ser feita. Mas já que foram feitas 2, já durante os decretos municipais de isolamento, eu não vejo por que do espectro político oposto não possa ocorrer com as mesmas restrições, né? De espaço, de espaçamento entre as pessoas, com 2 metros e com máscara. Só para responder. Agora, Ricardo, o que você fala em fascismo? O que você chama de fascismo? Porque essa expressão fascismo foi muito banalizada pela esquerda, né? O que seria fascismo? Na sua concepção ou na do grupo? Vamos lá. A gente estudou bastante o tema, o tema realmente tem sido banalizado, ele está em voga tem um tempo, e mesmo a concepção de fascismo, ela se confunde no contexto que a gente se encontra. A gente pode identificar sinais de que nos remetam ao fascismo, mas ao mesmo tempo sinais que não. Vou dar um exemplo claro. Esse governo, o governo atual,
eles flertam com uma política mais liberal, de acordo com as palavras do próprio governo, de acordo com o que eles passam para a gente em relação à política. No aspecto econômico. Né? Perdão? Política econômica, liberal. Isso, na política econômica. Eles flertam mais com as políticas liberais, com a política do mercado que se autorregula e etc. E não era uma característica do fascismo, movimento fascista, de Mussolini, etc. Mas a gente tem sinais de que remetem ao fascismo. Eu até separei alguns para mencionar, como, por exemplo, o culto à violência. Isso foi deixado claro em vários momentos durante a pré-campanha, durante a campanha, durante o mandato. A gente vê uma ameaça ao Estado Democrático de Direito, intervenção em outros poderes, e a gente vê ameaças veladas e nem tão veladas assim o tempo todo, ocorrendo entre os poderes. Há um convite à luta armada que foi feito em diversos momentos, tá? E esse convite, na verdade, a gente percebe que esse tipo de situação é jogada no ar para que as pessoas peguem, para que as pessoas captem. E espera-se que haja uma movimentação para retirar a responsabilidade de quem fala, do locutor. E há claras ameaças à instituição judiciária, especialmente em relação aos últimos acontecimentos. Perseguição aos veículos de informação, aos veículos de comunicação, aos jornalistas. A gente vê ataques diários aos jornalistas, aos veículos de comunicação. E esse tipo de ataque foi transferido para a população também. A gente vê um ataque diário aos veículos de comunicação, os jornalistas que estão sendo atacados durante os protestos. E isso gera desconfiança no que a mídia tem a dizer, e gerando desconfiança no que a mídia tem a dizer, as pessoas passam a acreditar somente no que o governo diz. Também é um sinal claro de fascismo. A gente há, na verdade, também uma ameaça constante ao Estado, e a partir disso há um convite às pessoas a se manifestarem em prol desse Estado, porque se o Estado está sendo ameaçado, a gente tem que fazer alguma coisa. E por quem que esse Estado está sendo ameaçado? Ameaças internas, a ameaça que parte do jornalismo, que passa dos movimentos, que passa pelos movimentos sociais, essa ameaça que vem do próprio judiciário. E há ainda também a menção ao núcleo formado pela família, a pátria e a religião, porque nós sabemos que o Brasil é um país extremamente cristão, e é uma coisa natural, um processo natural, mas pela nossa formação cultural é completamente natural, mas essa exaltação exacerbada a esse núcleo também, de que forma? De uma maneira negativa, isso também nos remete a situações do fascismo. Então, quando eu digo fascismo, estou falando sobre isso, que a gente não precisa que, de fato, aconteça alguma coisa pontual, embora várias coisas pontuais tenham acontecido, uma coisa de forte impacto, para que a gente perceba o que está acontecendo. Então, por isso que eu digo sinais, indícios do que está acontecendo. Mas até certo ponto você não acha, assim, a gente olhar para trás, olhar para trás ao mesmo tempo que é necessário, é fácil, né? Porque a visão retrospectiva é o único que não falha, né? Uhum. Olhar para o que já está feito. Mas não foi esse discurso de fascista que ajudou a eleger Bolsonaro em 2018, não foi esse discurso do ele não, adotado ainda no primeiro turno, quando você tinha várias candidaturas, que acabou afunilando todo aquele movimento antipetista em torno de Bolsonaro. Quer dizer, não foi uma tática que deu errado no passado, o que ela poderia, se deu errado em 2018, por que ela poderia passar a dar certo a partir de 2020? Boa pergunta, Luiz. Eu acredito, assim, que todo movimento ele gera um contramovimento. A gente vê uma ascensão. Isso a gente precisa analisar historicamente, analisar os últimos acontecimentos. A gente vê uma ascensão de várias camadas da população. Primeiro, em relação à classe social. As pessoas adquirem uma consciência de classe muito grande. A gente vê a ascensão do movimento negro, do povo negro em si, com a criação do sistema de cotas, por exemplo. A gente vê a ascensão de outros tipos de minoria. E para isso eu vou falar mais para frente um pouco sobre isso. E nesse momento, que é o que eles chamam de política identitária, né, há uma parcela da população que se sente desassistida. Essa parcela da população não entende que esses grupos que ascenderam é porque eles estavam por baixo.
E essa ascensão, ela busca equiparar esses grupos. Mas, obviamente, como todo movimento gera um contramovimento, esse grupo se sente ameaçado. A partir desse momento, a gente vai haver pessoas, vão haver grupos que vão se manifestar conseguindo concentrar essa revolta e falar direto com a população. E, obviamente, a gente tem um descontentamento com a política do PT, a gente tem um descontentamento geral com vários acontecimentos políticos relacionados à corrupção que aconteceram nos últimos anos. E é muito fácil pegar em cima desse discurso e se projetar como uma solução. Esse contramovimento que foi gerado contra os movimentos que eu mencionei antes, gerou um outro contramovimento, que é o Ele Não. E eu não acho que tenha, eu acho que há uma determinada apego aos termos, e de fato, quando você diz que esse tipo de manifestação, quando a gente alega que o governo é fascista, o que eu não acho que seja, mas há indícios de que há um flerte com o fascismo. Quando a gente alega que o governo é fascista, quando a gente cria um movimento como Ele Não, algumas pessoas vão se sentir contrariadas. E foi o que aconteceu em 2018. E sim, há o risco de acontecer de novo em 2020. E é por isso que a gente precisa arquitetar ações que dialoguem diretamente com essa parte da população. Está acontecendo, o que a gente vê, são muitos conflitos em torno da política, em que cada um quer defender o seu lado, obviamente, todo mundo quer estar certo, ninguém quer dar o braço a torcer, e está faltando diálogo, estão faltando ações que falem direto com essa parte da população. E isso que eu acho que faltou em 2018 também, esse balanço, na verdade. Não sei se ficou claro o que eu quis dizer. Não, porque eu pergunto é o seguinte, assim, como o próprio Ciro Gomes se posicionou ainda em 2018, se eu não me engano, logo, acho que ainda antes da conclusão do primeiro turno, criticando Ele Não, por um princípio prático, porque, olha só, o primeiro turno, você tem vários candidatos, é justamente para chegar ao aspecto plebiscitário da eleição no segundo turno, né? Se ninguém alcançar a maioria absoluta no primeiro turno. Quando você bota Ele Não, você já tá elegendo um cara desse segundo turno no primeiro. Quer dizer, você já tá colocando que a opção do centro-direita à direita não é Henrique Meirelles, não é João Moedo, não é Geraldo Alckmin, não é Cabo Daciolo, a mais delirante. Ela é Jair Messias Bolsonaro. O Ciro colocando isso, ainda no primeiro turno de 2018, que ele teve esse aspecto, né, de adiantar no primeiro turno, no segundo turno, e adiantar, como foi o caso, o Bolsonaro como adversário do campo progressista. Né? E de fato foi assim, né? Você concorda com o Ciro nesse aspecto? Sim, eu concordo com o Ciro. Eu acredito que o que você falou foi pontual. A gente tinha um espectro político muito grande à direita, pessoas que, de certo, que havia propostas consistentes para a nossa política atual. E quando a gente concentra esses esforços num candidato só, isso, obviamente, com fundamento no retrospecto político dele, a gente acaba mitificando essa figura, que foi o que aconteceu. E a gente vê até pelos usos dos termos que a gente tem hoje em dia. Quando a gente transforma essa figura em mito, a gente acaba levando essa figura para o segundo turno, e no segundo turno a gente viu o que aconteceu. Uma polarização política muito forte. Então eu concordo com o que você diz, concordo com o que o Ciro diz, nesse aspecto, principalmente. Agora, aqui em Campos, como é que a gente falou? Eu citei aqui o dado, está inclusive na postagem que anuncia. Sim. Né, anuncia a entrevista de hoje. Bolsonaro teve 64,87% dos votos no segundo turno. É uma senhora maioria, né, dos votos válidos, né? Como é que você vê isso hoje? Qual a dificuldade isso traz
para um movimento que, mesmo virtual, se opõe a esse governo eleito nessa eleição? Eleito nessa eleição é ótimo, né? Eleito nesse pleito. Olha, Luiz, eu acredito que uma grande parte, se não a maior parte, das coisas que contribuíram para essa diferença no segundo turno, vale ressaltar que no primeiro turno ele teve em torno de 50, eu separei aqui para falar com vocês sobre isso, ele teve 55,19% dos votos válidos, 131 mil votos, e no segundo turno ele ganhou em torno de 15 ou 16 mil votos, a mais. Não, Ricardo, se ele tivesse mais de 50% dos votos válidos no turno, ele estaria eleito no primeiro turno. Não, em relação a todas as porcentagens de votos, foi a informação que eu obtive pela Gazeta. Você está falando aqui em Campos, né? Perdão, desculpa, eu me equivoquei. Isso aqui são em relação à porcentagem de todos os votos. Do próprio segundo turno, não é do primeiro turno, não, perdão. Sim. Votos válidos, ele obteve 64,80%. O princípio do eleição de 2 turnos. Então a gente tem aí, o que acontece? A maior parte desses votos vieram também das redes sociais, e é importante falar de como as redes sociais vão interferir nesse processo. E a gente quer fazer, a partir disso daí, o contrário. E as redes sociais o ajudaram a se eleger, porque a gente não pode fazer o contrário também. E eu separei aqui de que forma que isso afeta. De acordo com uma pesquisa aqui do Instituto Reuters, muitas pessoas, 66% dos entrevistados pelo Instituto, eles relataram usar as redes sociais para consumir notícias. E mais especificamente, 48% utilizam o WhatsApp. Então a gente vê que há um impacto muito forte das mídias sociais no resultado das eleições, e isso pode ser visto no resultado da própria eleição. Eu acredito que esse panorama político de 64% dos votos, de 140 e tantos mil votos, é diferente de hoje em dia. Acredito que se a eleição fosse hoje, acontecesse em 2020, nesse momento, o resultado seria um pouco diferente. Só que falta dialogar com essa porcentagem da população. Por que essa população seguiu esse rumo? Qual foi o discurso que foi utilizado? O que tocou essa população? Então, a gente acredita que é capaz de reverter esse quadro através do diálogo, sabe? É o princípio básico do grupo, é reverter esse quadro a partir do diálogo. É possível, e a gente entende que a gente quer fazer. Yes, we can. Yes, we can. O lema do Obama em 2008, né? Isso aí. Cláudio, são 8h05, você quer fazer uma pergunta antes de fazer um intervalo e partir para o próximo bloco? Vamos deixar para a pauta, seguindo a pauta aí, próximo bloco, pode deixar a pergunta de que forma ele pretende lidar com esse crescimento desse grupo, que aí está relacionado também ao poder das redes, essa coisa toda na política real, né? Vamos deixar, e só pela pesquisa aqui aí no TSE, para ficar esclarecidos os números aí, bem esclarecidos, Jair Bolsonaro teve 46,03% no primeiro turno, 57 milhões e 797 mil votos, né? E já em segundo ficou o Haddad com 29,28%. Aí no segundo turno ele sim teve 55,13%, como você falou, Ricardo. Mas aí diante dos dados aqui pesquisados. Bom, são 8h07, a gente faz um rápido intervalo e na sequência a gente retorna com o Ricardo Manhães, jovem estudante do IFE, está fazendo agora licenciatura física, né? Já é engenheiro de automação, né? Formado pelo IFE, e no próximo bloco, e criador do grupo que ganhou repercussão aí forte nas redes sociais em menos de uma semana, o Campus pela Democracia. Poder das redes... Sim. Quem chamou? Desculpa, só para fazer antes de terminar o bloco, você falou que Bolsonaro teve... Eu errei a quantidade de votos. 50 e... Peraí. Não, percentual. 46 no primeiro turno. Não, no segundo turno. 55... Não é segundo turno. É 55,13. No Brasil, correto? No Brasil. Então, em Campos ele teve
foi o dado que eu me referi inicialmente, 64,87. Então, são 10 pontos percentuais acima do Brasil. O que mostra o quão popular o presidente da República foi, o então candidato foi em 2018, e certamente guarda grande parte dessa popularidade ainda entre os campistas, e há que se reconhecer isso. Aliás, ele só perdeu, Aloysio, mesmo nas regiões, falando de estado, algumas regiões, alguns estados do Nordeste e do Norte, alguns. Eu sei, mas eu quero dizer que aqui da região, o percentual dele em Campos foi 10 pontos acima do percentual do Brasil. E 10 pontos percentuais, para quem tem noção de estatística, é coisa pra caramba, é voto pra caramba. Dá uma quantidade enorme de votos. Isso nos votos válidos, é bom lembrar também. Né? Tem Sim, os votos válidos. Perfeito. Bom, são 8h09, então vamos ao intervalo, a gente volta no oferecimento dos laboratórios Plínio Bacelar. E só lembrar que durante essa pandemia, né, você não precisa se desesperar. O laboratório Plínio Bacelar conta com toda a tecnologia para realizar exames de PCR que detecta esse vírus e também de sorologia que verifica a presença de anticorpos. Primeiro consulte o seu médico, converse com o seu médico e, se precisar, ligue para o 2726-6000 Plínio Bacelar. Crise, a gente enfrenta.